Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre faixas de temperatura para sacos de dormir. Bom, não sei se você sabe, mas existe uma norma europeia, a EN 13537, que vai definir as faixas de temperatura para os sacos de dormir. E basicamente são definidas 3 faixas de temperatura: temperatura de conforto, temperatura limite e temperatura extrema ou temperatura de risco. Bom, qual é o grande erro que as pessoas acabam cometendo na hora da escolha do saco de dormir? É justamente olhar para a temperatura extrema. Então, só para ilustrar, esse aqui é o Astro Pro 400. Não sei se vocês vão conseguir ver com definição suficiente aí, mas a temperatura de conforto dele é mais 2 graus, temperatura limite menos 4 e a temperatura extrema menos 20. Bom, deixa eu explicar então o que são essas diferentes faixas de temperatura e explicar por que as pessoas cometem esse erro na hora de escolher a temperatura extrema. Bom, a temperatura de conforto é a temperatura de conforto para mulher, ou seja, se você é mulher, você precisa olhar para essa faixa de temperatura, que é mais 2 graus, ou seja, 2 graus positivos. Se você é homem, você tem que escolher o saco de dormir pensando na temperatura limite, nesse caso é menos 4 graus. Então note que existe uma diferença aí na média são 5 graus, né? Aqui a gente está falando de 6 graus de diferença, mas de uma forma geral fica entre 5 e 6 graus de diferença. E por que existe essa diferença? Porque o metabolismo do homem e da mulher são diferentes. É claro que a norma pega dados estatísticos. Pode ser que o homem seja friorento e a mulher seja calorenta numa situação específica, mas de uma forma estatística, a mulher vai sentir mais frio do que o homem por causa da diferença de metabolismo. Bom, o que acontece? Se fosse só isso, seria simples. Então, se eu sou mulher, eu escolho a temperatura conforto, se eu sou homem, eu escolho a temperatura limite. Mas não é só isso. A grande questão é que a norma define exatamente um indivíduo. Ela vai definir que essa faixa de temperatura é para a mulher padrão e essa de limite é para o homem padrão. A mulher padrão tem 25 anos, 1,60 m e 60 kg. E o homem padrão tem 25 anos também, só que ele tem 70 kg e 1,73 m. Bom, então a gente já começa a perceber que as coisas não são tão simples. Por que a norma define uma idade? Porque o metabolismo tende a decair ao longo do tempo. A gente sabe que pessoas mais velhas sentem mais frio do que as pessoas mais jovens. Isso porque o metabolismo justamente começa a cair. Então, hoje eu não tenho 25 anos, eu tenho 46 anos, então já não seria exatamente essa faixa de temperatura para mim. Porque, em teoria, eu sinto mais frio do que eu sentiria ou sentia quando eu tinha 25 anos. Segundo ponto é que a norma vai definir um peso e uma altura, ou seja, vai definir o índice de massa corpórea da pessoa. Isso para quê? Porque pessoas muito magras, ou seja, com IMC baixo, elas tendem a sentir mais frio. E pessoas acima do peso, com o IMC maior do que o intermediário ou o padrão ali, elas vão, não que elas vão sentir menos frio, né? Porque seria o oposto, mas a grande questão é que, de uma forma geral, elas vão ficar mais cansadas, mais exaustas durante a atividade e tendem a ter um decaimento do metabolismo, da produção de calor por causa da exaustão. Então são os 2 pontos aí a se considerar e por isso não é tão fácil escolher um saco de dormir. Bom, eu vou fazer outros vídeos explicando melhor e dando mais exemplos e mais detalhes sobre essa questão de faixa de temperatura e de como a gente vai reter calor dentro do saco de dormir. Mas eu vou falar agora sobre a questão do erro que as pessoas cometem. Bom, quando a pessoa escolhe o saco de dormir na temperatura extrema para a atividade que ela vai fazer, ela está fazendo da forma errada porque, pela norma, a temperatura extrema é a temperatura de risco. É a temperatura na qual espera-se que uma mulher padrão, a mesma mulher ali de 25 anos, 60 quilos e 1,60 m, ela vá sobreviver por até 6 horas. Ela vai estar em posição fetal para minimizar a perda de calor e o saco de dormir está sendo usado como um saco de emergência. E mais ainda, após 6 horas ela corre o risco de hipotermia, danos irreversíveis à saúde em termos do frio, em função do frio, e pode chegar à morte. Obviamente não é o que a gente quer passar uma noite dessa maneira, a gente quer passar uma noite confortável. Então a dica para você é: escolha, se você é homem, a temperatura limite e se você é mulher, a temperatura de conforto. Num próximo vídeo eu vou explicar um segundo erro que os casais cometem quando compram sacos de dormir. Então aguarde e fique ligado aqui no 365 Tips. Um abraço e até amanhã!